Então vamos lá, tu não gosta? Falei de novo. Vamos lá para mais um episódio do Empreender Direito. Chegamos Podcast. com tudo hoje. Agora, você que tá vendo no YouTube, quem não tá vendo tinha que estar vendo no YouTube, então meu bullying para quem está escutando no Spotify. Você vai saber tudo o que fazer e o que não fazer na parte de publicidade, de marketing, de posicionamento. E eu não sei mais o que, mas coisas que você pode tomar multa, tomar uma advertência, perder a sua OAB, ter o Giovanni Grisotti da OAB atrás de você, investigando você. Então fiquem atentos aqui, porque a gente está com duas pessoas sensacionais que sabem tudo sobre provimento, tudo sobre ética. Vou passar para a Karina agora. Relembrando, temos edital da Liber. Relembrando, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os limites do nosso exercício profissional. Para quem não entendeu nada do que o Matheus está falando, a gente vai falar sobre esse tema hoje com dois convidados maravilhosos. Que a Roberta, inclusive, foi nossa colega de mestrado. Foi. Chiquérrima. E lembrando vocês que a Liber agora lançou o seu número 3. Não pode falar edição. O número 3? Não, o número 2 foi publicado agora. Gente, eu não sei, isso aí é tudo com o Matheus. Segunda publicação da Liber foi publicada agora, tá? E o edital do número 3 também já está aberto. Então você que tem um artigo acadêmico pode submeter até 20 de novembro, agora de 2021. Se você está escutando 2022, desculpa, esse edital já está fechado, deve ter outro aberto, vá consultar. Lembrando que finaleira de ano é uma oportunidade para quem está advogando, quem trabalha com direito, de fazer seu nome circular, de botar no ar a sua pesquisa científica. Quando chegar no Natal, vir aquele tio, aquele primo desgraçado e perguntar o que você está fazendo da vida. Eu publiquei um artigo na revista Liber, uma revista que tem SSN, rumo ao Qualis, está aqui, ó. Isso você vai poder falar na sua ceia de Natal, no Ano Novo. Pode ostentar artigo ou não pode, pessoal? Não pode ostentar. Pode publicar o artigo, e pode botar no WhatsApp, pode dizer que publicou, mas não vai poder dizer que esse é o melhor artigo do mundo. Entendi. Não pode ostentar artigo. Já temos aqui a primeira informação e quem ficar até o final vai saber muito mais. Vamos apresentar os nossos convidados maravilhosos que estão cheios de colinha, de livro, eles sabem o que eles estão falando, eles vieram aqui com muito conteúdo. E a primeira convidada é a Roberta Schaum, doutora, advogada, conselheira seccional da OAB. Eu tô com a minha cola aqui, gente, porque é muita informação. Ela é membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional aqui da nossa OAB-RS. E do outro lado, não menos importante, doutora Renan Cittadin Bittencourt. Certo, doutor? Também conselheiro seccional da nossa OAB-RS e coordenador da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional. Eu falei tudo bem direitinho, tá correto, né? Está correto. Pessoal, se apresentem para os nossos ouvintes. Vamos lá. Então, tudo bem, meu nome é Roberta, eu sou advogada atuante. Eu faço parte da OAB participando da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional como membro. Eu sou conselheira seccional, sou julgadora da 2ª turma recursal da OAB e do órgão especial. Se cuidem com ela, e é porque ela é poderosa. Que eu vejo, são nesses locais que eu vejo o problema, alguns problemas que os colegas têm com publicidade profissional. Perfeito. E aí, doutora? Vamos lá, buenas a todos. Bom, não tenho, aliás, tenho aqui como exemplo ao meu lado a doutora Roberta Schaum com esse currículo formidável. Eu trabalho para a Ordem dos Advogados, atualmente coordeno a Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional e vamos tratar desse tema um tanto interessante, já com provimento novo, provimento 205 do Conselho Federal da OAB. Que deu o que falar. Principalmente no quesito que o nosso querido Dr. Matheus menciona, que é a ostentação. Mas veremos a seguir que tem outros pontos bem polêmicos ainda, porque o que importa não é apenas este provimento, em primeiro lugar, e é o que nos confunde. Temos toda uma legislação que nós veremos a seguir. Exato. E eu quero dizer que eu estou muito feliz aqui em estar gravando com os dois, porque eu me lembro que ano passado a gente tentou incluir a doutora Roberta aqui em um curso que a gente fez, foi o nosso primeiro curso. Não quis, ela não teve tempo. Não, eu queria, foi falta de habilidade com a câmera. Era uma coisa muito complexa pra mim na época. Agora eu já tô um pouco mais relaxada. Mas é difícil, não é fácil estar aqui, este episódio era pra ter saído antes também, que eu fui falar com o Dr. Renan em um determinado momento, e a gente estava na discussão desse provimento que hoje vamos falar aqui. E aí ele não estava nem um pouco feliz com as discussões que estavam acontecendo na época. Aí ele me falou, ele estava meio depressivo, eu quase falei pra ele, vamos tomar um chopp, né? Ao invés de gravar um podcast, vamos tomar um chopp. Tudo bem que estou aqui, né, tomando chopp. Mas enfim, então eu quero agradecer vocês já de antemão. Demais. Aqui, só o nosso papo antes, eu vi que eu já cometi muitas infrações disciplinares na minha vida. Espero não cometer mais, porque fiquei sabendo que eu posso ser investigado por isso. Então, sem mais delongas, vamos à pauta.
Pessoal, a gente quer muito ouvir de vocês. O que desse provimento novo, dessas últimas alterações, mais chamou a atenção de vocês? E o que vocês acham que vai impactar diretamente no marketing jurídico do pessoal que está começando e que está empreendendo para o direito? Acho que a gente pode começar com uma leve explicação sobre publicidade profissional e marketing. Show. O É nosso uma aula pra código nós, de né, ética- Matheus? A gente tá aqui, ó. Exatamente. O nosso código de ética diz que o advogado faz publicidade profissional. O provimento 94 de 2000, que era o anterior ao de 205 de 2021, também falava em publicidade. O provimento novo, que é o 205 de 2021, fala Que tá sobre acessível em toda a marketing. internet, né? Só botar no Toda Google a ali e internet. abrir. Provimento 205 de 2021 OAB, Conselho Federal, encontra. Provimento super curto, 10, 11 artigos, 12. Mais o anexo. Ah, o anexo é importante. Eu li o anexo. O anexo é importante. Vários conceitos. E aí, a partir do provimento, se começou a falar em marketing. Já era, o advogado sempre fez marketing. Qual é a diferença que eu percebo? Eu sempre vou defender que o advogado faz publicidade profissional. O marketing é a forma que o advogado organiza a publicidade dele. Perfeito. Então, Como se a mensagem dele fosse para o maior número de pessoas, é isso? Organiza de uma Isso. forma dentro desses limites Isso. e consegue fazer com que a sua atuação, o seu conteúdo chegue para um maior número de pessoas de forma ética. Exatamente. É É uma isso. forma organizada. Exatamente. O marketing é como tu organiza a tua publicidade. O advogado sempre vai fazer publicidade profissional. O marketing veio inovando. O provimento 205 fala em questões de marketing especificamente. Ele traz questões de marketing. Então, é uma novidade grande que, apesar de já era utilizado pelos colegas antes, agora está regulamentado. Os colegas ficam mais tranquilos, como, por exemplo, o chatbot, que está no anexo 1. Antes a gente tinha entendimento do TED de São Paulo, dizendo que poderia TED? utilizar. Pessoal que não- Tribunal de Ética e Disciplina. Top. Perdão. Não é. É Tribunal só de- pro pessoal, né? O Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo, que tem as melhores jurisprudências ou as jurisprudências mais avançadas. Na verdade, as jurisprudências mais disponíveis é do TED de São Sim. Paulo. Ela pesquisava, por exemplo, o chatbot e encontrava a ementa dizendo, naquela época, que poderia utilizar o chatbot porque o chatbot não substitui o advogado. O que é o chatbot? Chatbot é o advogado, é aquela quando a gente entra no site de um colega, sobe uma abinha do lado dizendo bom dia, o que você veio fazer aqui? Isso é o chatbot. Vamos conversar? Vamos conversar. Isso é o chatbot. Então, antes tinha um entendimento jurisprudencial dizendo que poderia ser usado e agora está no marketing, está no provimento 205 de 2021 dizendo que pode ser usado sem problema nenhum. Complementando, então, com relação a mudanças que nós tivemos no novo provimento, sobre a publicidade, que está lá no artigo 2º deste provimento 205, antigamente o que era chamado apenas de publicidade profissional, hoje foi dividido em publicidade profissional, o que nos importa. E publicidade de conteúdo que eu li ali também. Mas no Tem, final das né? contas, a gente não pode... Publicidade ativa, publicidade passiva. Sugiro que nós não criemos Não vamos entrar confusão nisso. com relação a isso, porque o que nos importa é os últimos incisos desse artigo 2º, que é a publicidade ativa, e isso sim é inovador. Inovador por quê? Esse foi o gancho, a entrada da permissão do anúncio pago, ou seja, do patrocínio da sua publicação nas redes sociais. Um exemplo clássico, porque isso gerava, e aí trago o conflito que nós tínhamos entre tribunais de ética e disciplina. Enquanto o Tribunal de Ética de São Paulo, que a doutora Roberta acabou de trazer, permitia há muito tempo, por jurisprudência, essa possibilidade de anúncio pago, de patrocinar a sua publicação, desde que o conteúdo esteja de acordo com o Código de Ética e Disciplina, outras seccionais, cito a OAB de Pernambuco, Goiás, Bahia, por exemplo, esses tribunais de ética e disciplina entendiam que qualquer forma de anúncio pago configuraria a captação de clientela, previsto lá no artigo 34, inciso 4 do Estatuto da Advocacia da OAB. Então, vou trazer o primeiro problema nisso, nessa publicidade ativa. Naquele tempo, antes desse provimento, se o advogado possui uma inscrição principal na OAB de São Paulo e suplementar em uma seccional que proibia, por uma mesma publicação que foi divulgada, propagada por meio de anúncio pago, eu vou responder por infração disciplinar em um determinado tribunal de ética e em outro não. Então havia total conflito entre tribunais de ética, essas divergências que foram sanadas principalmente nesse artigo 2º pela publicidade ativa. Complementando
também da publicidade passiva, enfim. Essas são as primeiras inovações. A gente vai ver a seguir que temos também uns avanços, a doutora Roberta também pode nos trazer melhor o próprio coworking. O coworking que para mim, e para a doutora Roberta, que muitos já debateu sobre esse tema, da possibilidade, que tinha discussão se podia ou não podia também entre tribunais de ética e disciplina, por ausência de uma previsão legal nas normas da OAB. Depois vamos deixar claro que o provimento 205 não é o que trata só sobre publicidade, tem outras normas, vai tratar também sobre a questão hierárquica das normas. Primeiro o Código de Ética e Disciplina, que é uma resolução, depois este provimento que complementa o nosso código. Então existem outros locais nas nossas normas o que pode e o que não pode na publicidade. Mas sobre coworking. Vamos falar de coworking, tá ficando muito profundo esse assunto. Vamos falar de coworking. Eu vou me empolgando. Vamos falar de coworking. O aqui, que acontecia antes? É complicado isso, né? A jovem advocacia, principalmente, e mais importante, começa a advogar, pega a carteira da OAB, passa no exame, pega a carteira da OAB e aí vai fazer o quê? Vai manter um escritório? É difícil, a gente sabe os custos de um escritório. E aí os colegas antes alugavam uma sala, entravam 2, 3 colegas, começavam a trabalhar junto, aí dividia telefone, dividia endereço, e ficava uma coisa meio confusa para a OAB lidar, inclusive para o próprio colega, porque pensem que se a gente começasse a atuar no mesmo escritório, com o mesmo endereço, e daqui a pouco eu sofro, eu sofro um processo criminal e eu tenho um pedido de busca e apreensão, um mandado de busca e apreensão para ser cumprido no meu endereço, só que é o mesmo endereço de vocês. Sim. Isso é muito complicado e a maioria dos colegas não se dava conta disso antes. O que já existia antes do coworking, que são diversos colegas procurando os locais especializados, específicos para atuar de forma conjunta, antes eles estavam, não à margem da lei, mas à mercê de algumas coisas, porque não existia uma regulamentação específica. E agora o provimento 205 de 2021, como uma novidade incrível, trouxe que o advogado pode atuar em coworking. A gente pode entrar no escritório, dizer que trabalha, inclusive se recomenda que diga que aquele escritório que aquele endereço é de um coworking. E o jovem advogado, principalmente, agora com as questões da pandemia, até acho que alguns advogados mais antigos estão revendo a necessidade de manter um escritório físico, um escritório profissional. Mas agora o provimento, essa é uma das melhores inovações do provimento, permite que a gente atue em coworking. Coloque a placa, use o endereço, isso foi muito bom. E eu quero fazer agora uma pergunta que me surgiu enquanto os doutores estavam falando. São 2 perguntas na realidade. A primeira, vocês acham que esta parte porque assim, vou ilustrar melhor a pergunta. Quando a gente está na faculdade, e aqui antes a gente estava debatendo em off aqui, né? Muito se confunde o ser técnico com o ser empreendedor, principalmente empreendedor na advocacia. E aí a gente vê muitas pessoas aplicando técnicas de fora, né, de outras áreas, para dentro aqui. Então, técnicas de vendas, tudo. Inclusive, a gente acaba ensinando um pouco também para os advogados, principalmente quando vai atender o cliente. Né? Mas o Dr. Renan ele falou um ponto que eu achei bem interessante, assim, que era assim, a questão da publicidade ativa. Enquanto quem é mais antigo, todos nós tivemos a ética nesse sentido, né? Sempre dizia que o advogado tinha que ter tudo passivo, uma prospecção passiva. Como que vocês veem esse avanço agora possibilitando uma ativa e até que ponto vocês acham, agora em termos futurísticos, assim, na bola de cristal de vocês, o que isso pode confundir os novos advogados em termos de prospecção ativa? Essa é a primeira pergunta, né? Depois tem mais uma. Essa é dureza. É verdade, a primeira pergunta. Matheus, tu olha... Vamos mano a mano. Essa da publicidade ativa foi dureza. Bom, primeiro, com relação à publicidade ativa, o provimento novo especifica também os limites, porque não é ilimitado. É até bom deixar esse recado, não está liberado qualquer coisa por meio de anúncio pago. Tá tudo liberado. Em tese, apenas as informações objetivas do escritório ou do advogado, área de atuação. Eu não posso, por exemplo, fazer por meio de anúncio pago, publicidade ativa, informando o que o nosso código de ética já vedava, informando resultados, informando depoimentos de clientes para, de certa forma, prospectar clientes. Já não posso, já deixo claro, não eu, mas o código de ética e disciplina. Ele já veda qualquer menção a clientes ou demanda sobre o seu patrocínio. Esse tipo de anúncio não pode. Então, o que vai ser discutido, acredito eu, é o limite do que já havia te permitido. Exemplo,
esse caso de informações objetivas já está há muito tempo, no provimento 94 ano 2000 já tinha, não vejo problemas e, pelo que eu vi, nem o Conselho Federal. Agora, eu fazer um artigo de determinada demanda, tem discussões sobre isso. Se eu fico semelhante a um cartão de visitas, por exemplo, eu posso fazer um anúncio pago semelhante ao cartão de visitas, que é o que já era permitido no jornal. Ponto. Exato. Eu não posso aproveitar esse espaço para já fazer teses Uma e depois mostrar no autopromoção meu escritório, também. a dimensão do meu escritório. Que agora até existe uma possibilidade, pode ser discutido, mas o provimento novo inibe ou veda a publicidade ativa para falar das dimensões do escritório. Ou seja, apenas com relação à publicidade ativa, abrindo margem para falar das dimensões do escritório na publicidade passiva. Ou seja, no site do advogado, por exemplo. Alguém entrou, e a publicidade ativa, previsão no artigo 2º, menciona isso. É quem foi atrás das informações do meu escritório, da minha pessoa. Então acho que esse primeiro ponto do anúncio pago, a discussão vai ser somente as informações objetivas. E o que seriam informações objetivas? Pega lá o Código de Ética e Disciplina, artigo 44, tá ali tudo que tu pode no cartão de visitas e no material de escritório. O parágrafo 1º tá ali mencionando especificamente áreas de atuação, especialidade, QR Code, horário de atendimento, tudo ali tá bem específico. Não tem desculpa para fazer errado, né? É só ler. E a foto? E é pouquinho, hein? Olha, Porque você... agora entra assim, que eu Gostei. me lembre, no cartão de visita não pode botar tua foto. E no patrocínio pago, pode colocar a foto? Antecipando, já creio que não. Por quê? Isso é um conflito, ótima pergunta, porque isso é um conflito normativo. O novo provimento, agora, o atual, de 205, permitiu a inclusão da fotografia do advogado nos meios de comunicação. Isso está, a doutora Roberta vai localizar aqui, no nosso artigo, salvo engano, o artigo 5º, vai mencionar, mas vamos ao nosso Código de Ética e Disciplina. Resolução, Força Hierárquica Maior, resolução do ano de 2015. Lá no mesmo artigo 44, mas no parágrafo 2º, ele veda a inclusão de fotografias do advogado ou de terceiros no cartão de visitas. Pergunto, onde eu posso então, se o novo provimento, em que pese hierarquicamente menor, ou seja, não tem a maior força do Código de Ética e Disciplina, ali menciona meios de comunicação. O que dá a entender? Porque existe muita discussão se o advogado na sua página no Facebook, por exemplo, poderia colocar a foto dele na capa, se isso não se assemelharia ao cartão de visitas. E no final das contas, o que dá a entender, já que nosso provimento trata quase que exclusivamente de marketing jurídico na internet, de publicidade na internet. Eu acho importante a gente destacar que esse provimento aqui não é exclusivo de publicidade profissional. Se der um exemplo claro, o provimento 94 do ano 2000 vedava o que atualmente o provimento não veda. Exemplo, rádio e televisão. Lá expressamente era vedado rádio e televisão. Se Aqui localizar o novo provimento nos artigos, não vai encontrar. Onde está então? No Código de Ética e Disciplina, artigo 40, vai estar lá bem explícito. Então a gente não basta este novo provimento. Temos que fazer a leitura do estatuto, que também trata. Renan, aproveitando, passa pro pessoal aí. Qual é o combo, assim? O que tem que ler obrigatório pro pessoal, assim, isso aqui é o básico que tu tem que ler para saber fazer para tu exercer a tua profissão dentro dos limites corretos. Sobre publicidade, primeiro ponto, Código de Ética e Disciplina, eu já sugiro. Artigo 39 ao artigo 47, lá o capítulo específico de publicidade profissional. Beleza. Provimento 200, o atual provimento 205. Que é bem curtinho, dá para ler bem tranquilo. E aproveitando o gancho, que é um provimento antigo, mas quem quer constituir uma sociedade de advogados, lembrando também que sociedade de advogados não se constitui na internet, Como não assim? se registra no Instagram. Quando ele falou isso aqui, eu juro que eu pensei, graças a Deus, que já deve estar prescrito. Porque eu me lembrei que a minha primeira sociedade... Não prescreve. Eita, prescreve quando chega a informação na OAB, não prescreveu não. Acabou de noticiar. O seguinte, Acabou de chegar na OAB. acabou de ficar preto e branco. Vamos encerrando, pessoal, encerrando a gravação. Pessoal, tô indo embora agora. Não, isso é bem comum. Às vezes, só para não perder o gancho, às vezes eu tô conversando com colegas sobre o provimento e sobre publicidade, e aí eles me dizem, mas eu já fiz tal coisa. Eu disse, faz ainda? Eu disse, então vamos fazer assim, não faz mais. Exato. Agora já sabe como se faz, corrige e a vida que segue, bola pra frente, todo mundo erra, já errei também. A partir de agora vai certo, tá tudo certo. Teu passado não te define.
escuta o É podcast uma filósofa contemporânea, né? É uma filósofa contemporânea. Mas sobre sociedade é justamente isso. Havíamos comentado antes. Geralmente, nos jovens advogados se formaram juntos na mesma faculdade, decidem fazer uma parceria, constituir uma espécie de escritório e registram na rede social o sobrenome dos dois em conjunto com advogados associados. Ou aqui, por exemplo, Bittencourt e Shawn, advogados associados. Mas se botar só advogados? Errado Não. também. Por quê? Isso é Errou de importante. novo, Matheus. É importantíssimo. É importantíssimo pelo primeiro recado. Realmente, não se registra a sociedade na rede social. Se registra na Comissão de Sociedade de Advogados. E aí eu faço o gancho da pergunta de quais são as normas, onde eu tenho que estudar. Também tem a ver com publicidade, em que pese não esteja aqui no nosso provimento 205, mas o provimento 112 do ano de 2006 do Conselho Federal trata exclusivamente sobre sociedade de advogados. E não está fique lá. na mão dos seus contadores. Oi, perdão? Não fique na mão dos seus contadores. Estudem, sim. né? E aí entra o ponto principal, que é nesse provimento. Lá explica que é reservado e exclusivo às sociedades devidamente constituídas o uso do termo advogados associados, sociedade de advogados e advogados também. Então está tudo lá no provimento 112. Puxa, Eu acho Tá muito por legal. trás, o que está por trás Acho muito disso legal. a gente não pode fazer parecer que tem uma sociedade quando na verdade não tem. Exato. Exatamente. corre o risco. E eu acho muito bacana vocês frisarem isso, porque eu particularmente errei isso, Matheus também. Então é algo que com certeza quem tá ouvindo a gente, às vezes se forma, não tem experiência nenhuma, não leu, né? E tá aí tentando esse mundo novo aí, advogando, e acaba cometendo esses erros. Então eu acho fundamental a gente falar sobre isso, não é óbvio, né? Eu acredito que vocês também pegam casos assim lá, né? É que esse ponto é legal falar, e agora eu já vou endossar a bandeira já aqui. Ética não 2 créditos, né? Tem que ser mais. Mas é porque Exato. é uma selvageria. Falou tudo. É uma selvageria, porque parar pra pensar assim, ó. Eu me lembro que eu fui em um evento em 2014, aí nessa hora eu já começa a entregar um pouco a idade, né? Como eu já sabia que eu ia advogar, e um evento, acho que era da Comissão de Jovem Advogado, quando ela tava engatinhando a fazer eventos de fato, fazer algumas coisas assim. E era um evento bem legal que eu me lembro que trouxeram algumas questões de ética, trouxeram algumas questões de tributação de escritórios para quem ia fazer, como é que se fazia a Constituição. Foi um evento bem agregador, assim. Só que, pô, cara, eu tive que ir para uma palestra dentro da OAB para eu aprender como é que eu ia poder ganhar dinheiro depois de formado. Como é que eu ia poder fazer, ou melhor, nesse ponto, como é que eu não podia perder dinheiro? Né, de não tomar uma multa, de não tomar alguma coisa. Então é esquizofrênico, porque a gente vai para a faculdade de Direito. Eu até não fui para ser advogado inicialmente. Foi o bichinho da advocacia que me mordeu durante... Aqui o pessoal da audiência está careca de saber, eu já falei demais, não vou falar dessa vez aqui como é que foi. Mas quando eu decidi ser advogado, a faculdade não me preparou para isso. Ela não prepara para prospectar, ela não prepara para se posicionar, ela não prepara o branding, né, a marca pessoal do advogado, e não prepara, inclusive, para dizer quais são os limites e possibilidades de atuação, né? Então, eu acho que nesse ponto, esse episódio aqui vai ser muito agregador para quem está querendo começar ou começou e está errado, para dar tempo de se adequar. Eu queria puxar um papo com vocês sobre a questão da ostentação. Ah, eu amo ostentação. Eu amo também. Mas não assim, É nessa hora eu acho que entra o relógio de ouro aqui. Não porque pode. isso deu muito o Pode. que falar, gente. Eu não sei vocês, mas a minha rede social, assim, em peso, vários advogados pros dois lados, gente defendendo e gente criticando. Queria muito ouvir de vocês a opinião de vocês sobre esses pontos. Eu vi que o provimento foi bem enfático quanto a isso, usou vários pontos ali, inclusive citou a parte do relógio ali que ele falou. Então, queria ouvir de vocês o que vocês acharam sobre isso. E mais do que isso, como é que vocês acham que vai ser essa fiscalização? Vocês acham que vai ser efetiva? Tá. Deixa eu começar, então. Por favor. E resumem, por favor, pro pessoal que não tá sabendo nada do que é essa Tá, ostentação. O vamos que lá. aconteceu? Que artigo que é isso? Tem um artigo no provimento Artigo novo, 6º e 7º. que é o artigo... vamos pelo 6º, que eu acho que foi o que deu mais polêmica, né? Posso ler? Artigo 6º. Fica vedada na publicidade ativa qualquer informação relativa às dimensões, qualidade ou estrutura física do escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Esse é o caput. Parágrafo único.
fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Então, Gente de Deus. vamos começar assim. Isso é babado. Nunca pôde ostentar. A diferença é que agora vem escrito num artigo. Não pode ostentar. Tinha um nome para isso. Estava lá no antigo provimento, autopromoção. Isso era vedado, só que foi criado agora um novo conceito. De ostentação. Então, de nada, assim, praticamente não teve novo. Nada novo, assim. Teve só a parte de estar... Teve. Olha porque aí. causou muita... Quando a gente começou, quando saiu o provimento e essa... O que aconteceu? O Conselho Federal se reuniu diversas vezes, fez várias sessões para tratar sobre o texto desse provimento novo. E o pessoal da Cefep, a gente acompanhou sessão por sessão, elas são públicas, transmitidas pelo YouTube. Quando começou essa função da ostentação, esse artigo da ostentação, começou o telefone a tocar e a gente a trocar mensagem, olha, ostentação, como assim, o que vai acontecer? Bom, firmou o texto, foi publicado e a gente começou, de certa forma, de maneira muito para instruir os colegas, dizendo, olha, cuidado, o texto é um pouco confuso, vejam Sim. bem, não pode ostentar, publicidade ativa, exercício ou não da profissão, quer dizer, abrange a minha vida privada, não Exato. abrange, o que acontece? E a gente começou de leve criticar esse parágrafo único sobre ostentação. De repente, 2 colegas escreveram um texto pro Migalhas. Acho que foi Migalhas. Pro Migalhas, onde eles falavam sobre ostentação, dizendo que estava, em suma, que estava correto, que o advogado não poderia ostentar. Isso faz pouco tempo. E viralizou. O pessoal do Instagram, os colegas que têm 50 mil, 60 mil seguidores, se valeram dessa ostentação, inclusive para ganhar mais seguidores, para ganhar mais publicidade. Eles também movimentaram as redes deles. E com cards maravilhosos, com piadas, alguns um pouco agressivos, meio grosseiros, criticando a OAB, mas de maneira geral com piadas, colocando imagens e perguntando, isso aqui pode ou não pode? Isso aqui ostenta ou não ostenta? Bom... E o bom senso, como é que fica nisso aí? E o bom senso. Pois então, o problema na verdade é esse bom senso, que já estava lá no Código de Ética e Disciplina, no artigo 39. Quando tu não sabe se pode ou não pode, geralmente o julgador vai falar, utilize a discrição e sobriedade do artigo 39. Mas o que é discrição e sobriedade? Nós temos que ser objetivos, porque a gente não está falando de qualquer tipo de processo administrativo. Estamos falando de um futuro processo administrativo disciplinar. Um procedimento acusatório, sancionatório, que exige que o advogado acusado tenha a possibilidade de se defender. Não com relação à discrição e sobriedade. O que seria ostentação, por exemplo? Bom, o problema principal é esse ou não. Tanto que nós brincávamos muito sobre isso. Olha, então, você vai tirar férias... Sem já jamais que imaginou que ia virar uma função dessas. É aquela brincadeira, que advogado não tira férias, agora virou verdade. Advogado não pode tirar férias. Principalmente se estiver em Fernando de Noronha, no Hotel 5 Estrelas, dirigindo um veículo importado, porque aí fala exercício ou não. Assim, claro que a OAB não vai ficar fiscalizando a norma, a vida pessoal do advogado, principalmente se ele está feliz, se ele tem dinheiro ou não tem, enfim, seja feliz da forma que for. Não é a OAB que vai interferir na vida privada. Primeiro ponto e essencial. Acredito, e isso certamente... Que essa é a grande crítica, né, pessoal? Claro. Isso que eu vi bastante, assim, um peso nas redes sociais. É como é que vai ser as minhas férias? Como é que vai ser eu fazer meu stories lá dirigindo com o meu carro? Como é que vai ser isso? Eu acho importante falar sobre isso. De novo, o texto é confuso, né? Entrou em vigor agora, a gente tem que ver como é que as coisas vão acontecer. Mas o que eu andei falando em palestras para os colegas? Desde que vocês não peguem o carro importado de vocês, ou qualquer carro, tirem uma foto dizendo, olha o que eu comprei com os meus honorários, olha o que eu comprei porque eu sou um bom advogado e porque minha advocacia me permite me comprar essas coisas. Eu acho que até aí vai estar tudo bem. O colega tem que entender exagerar. Que o bem não pode chegar antes dele da advocacia dele. Entendi. E em alguns casos também que é totalmente desvinculado. Até, por exemplo, o advogado está no Caribe e ele começa a utilizar, totalmente alheio, numa praia, aproveitando a vida. E hashtag advocacia de sucesso, hashtag seja feliz com a advocacia, boa. Não, calma aí.
Qual é o vínculo que nós temos entre essa tua vida pessoal, que a OAB não tem nada a ver, de fato, com esse vínculo profissional que tu acabou de trazer da sua publicação. E aí a gente pode partir daquele cuidado, posso ter um perfil pessoal e outro profissional, até recomendado, não é obrigatório. Mas se eu tenho misturado, eu tenho que tomar esse cuidado para não vincular uma publicação estritamente pessoal com a minha atividade profissional da advocacia, que de fato é uma publicidade mais restrita à do advogado. É esse cuidado que a gente tem que ter. E no final das contas, o que é ostentação? Troca a palavra. Auto-engrandecimento, autopromoção. É isso que a gente tem que evitar e já deveria há muito tempo com as normas antigas, com o provimento 94. É um cuidado que é importante, né? E até agora tô falando, me lembrei que teve uma vez que eu te mandei uma mensagem, né? Que era uma situação ali de uma deputada que eu queria... Pensei assim, eu vou divulgar. Aí eu, não vou. Mas ela divulgou, então eu quero divulgar também. E exatamente, eu me lembro que exatamente me falou isso, assim, olha, tem que ver qual é o ônus e o bônus que tu quer, porque pode ter alguém, por ser uma questão partidária, que possa se incomodar e te denunciar, e daí a coisa já fica um pouco mais... mas isso eu acho que trouxe essencial, assim, parcimônia, saber o limite, saber qual é o ponto de confusão. Quando vocês falaram agora de ostentação, a primeira coisa que eu pensei assim, advogado pegando um bolo de dinheiro na mão, assim, postando uma foto, alguma coisa assim. Duas coisas em relação a essa nossa conversa. Primeiro, já existiu aqui, no Rio Grande do Sul, um escritório que foi denunciado porque ele escrevia, assine, alguma coisa mais ou menos assim, assine seus contratos com caneta e dava a marca da caneta. Quando você entra no nosso escritório, você passa por lustres e candelabros de tal país. Poxa, e se isso não é ostentar... A gente não sabe o que é, então. A gente não sabe o que é. E sobre esse receio de publicar alguma coisa, que eu também tenho, porque eu advogo e eu faço publicações nas redes sociais, não é querer assim inflamar, mas os melhores fiscais são os nossos colegas. Sim. É aquele colega que tu bateu boca numa audiência, é aquele colega que o cliente olhou para ele e disse, eu vou trocar para o Dr. Matheus. Esse colega, ele vai estar de olho nas suas redes sociais e ele vai te denunciar. Então, essa é a máxima. Os melhores fiscais são os advogados mesmos. A gente fiscaliza os colegas. E, Roberto, o colega derrapou, vem a denúncia. É quase a panela de siri, né? Eu hoje estava escutando e me falaram essa analogia, achei muito boa, né? Que um menino queria levar 2 potes para botar o siri, pescar siri em Santos, e o pai dele falou, não, um é o suficiente. Ele, não, pai, porque já pensou ali, se a gente levar só um, a gente não tem como tampar o pote, porque os siris vão sair correndo. E aí o pai dele respondeu, não, um siri nunca deixa o outro sair de dentro do pote. É verdade. O outro vai vir, vai dar uma pensada e vai puxar de volta para a realidade, digamos. Eu acho muito importante a gente falar aqui o que pode acontecer com esse colega que ultrapassa todos esses limites, assim, do que a gente está falando aqui. O que pode dar, assim, para o pessoal direto e reto? Vamos lá, divulguei um resultado. Tirei uma foto abraçada no cliente na saída de uma penitenciária dizendo alvará de soltura, cliente cantou. Na rua, a Lili cantou. Cliente na rua, final de semana, e aí a advocacia não criminal não dá. Deixa eu fazer um parênteses. Claro. Divulgar aquela questão, por exemplo, informação processual. Julgado procedente, pode postar? Não. Não, né? Provimento novo deixou bem claro. Antigamente, Código de Ética, ainda ativo, mas ele veda a divulgação de lista de clientes ou demanda sobre o seu patrocínio. Aí havia dúvida, mas então eu posso colocar somente a sentença, uma decisão, um print, eu vou omitir o nome do meu cliente, coloco o resultado. Não poderia de qualquer forma, mas enfim, o provimento agora deixou mais claro. Eu não posso mencionar qualquer resultado obtido em processo judicial ou administrativo sobre o meu patrocínio. Então agora deixa bem claro, não posso... mas agora até para flexibilizar e facilitar, o que eu posso então? O provimento novo flexibilizou. Eu posso tirar uma foto em uma audiência, fazendo uma sustentação oral. Isso também, antigamente, era uma dúvida e muitos tribunais achei muito legal proibiam. Isso. Agora, sim, é possível. O que eu tenho que tomar cuidado é resultado, divulgar o meu cliente, salvo aquela exceção que a doutora Roberta sempre maravilhosa, sessão maravilhosa. Exceção feita para os criminalistas. Não, brincadeira. Tá no parágrafo 2º do artigo 4º, que no final diz assim: decisões judiciais e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma,
vírgula, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em casos cobertos pela mídia. Perfeito. Eu ia perguntar isso. Maravilhoso esse artigo. Maravilhoso. Porque eu vejo muitos advogados quando dão entrevista, aqui a gente falando no Rio Grande do Sul, Gaúcha ZH, tirando prints e postando na rede social. E a última que eu dei, eu pensei assim, cara, não vou mandar porque daqui a pouco eu vou me ferrar. Pode ou não pode? Eu pegar um trecho da entrevista minha e botar ali, só que fazendo a analogia, querendo ou não, ou alusão, melhor dizendo, ao caso. O primeiro ponto, essa notícia, esse jornal, foi pago por ti ou na verdade é uma matéria estritamente jornalística, Matéria independente? Jornalística sobre o caso. Perfeito, o provimento novo deixa claro essa possibilidade. É possível Mateus, manifestação espontânea liberado. pela mídia. Tá? Claro, temos que ter algum cuidado, não vai aproveitar e falar que vai ganhar tantas, que já ganhou antes, que já tem outros clientes, que já teve êxito. O que já está vedado, desde o Código de Ética até o novo provimento, segue firme. Mas posso sim manifestar quando há um caso coberto pela própria mídia. Né, doutor Roberto? O melhor exemplo é, estoura alguma coisa, o delegado chama a imprensa, coletiva. Ministério Público, coletiva, inclusive pelo Instagram agora, no perfil deles, coletiva Fantástico. de imprensa, fantástico. E o que acontecia? O colega ficava de mãos atadas, de certa forma, porque ficava receoso de dar entrevista, não dar entrevista, chama a imprensa, não chama a imprensa, a defesa se manifesta, a defesa não se manifesta. Agora pode. Isso é fantástico, porque tem que ser uma decisão do advogado. Vou chamar a imprensa e vou me manifestar ou não? Me manifesto só nos autos. Isso aqui, inclusive, a meu ver, isso é uma interpretação minha, isso aqui, inclusive, paridade de armas. Exato. Porque a gente sabe dos processos midiáticos, que são midiáticos de propósito, que são aumentados propositalmente por Ministério Público e polícia para fazer parecer muito pior do que são. E aí agora vai do advogado se manifestar publicamente ou se manifestar só nos autos. Isso é uma questão de defesa. Isso aqui foi muito importante. Sim. Mas continuando, o que pode acontecer? Se eu derrapar, vamos lá, errei. Aí vai parar lá com o doutor Renan. Não. Tudo matéria em tese aqui, mas se nós pegarmos... Exemplos recorrentes. Um fato isolado, uma publicidade irregular, única, um anjo, uma publicidade irregular apenas. Um anjinho, Em tese, violação ética, caberia apenas a sanção disciplinar de censura. Censura. Tá? Que se o advogado não tiver antecedentes disciplinares, não for reincidente, poderá ser convertido em advertência. Tá? Mas assim, estamos falando de um anjo. Geralmente não é uma publicidade apenas, isso pode ser avaliado então em outras circunstâncias que vão agravar a penalidade imposta. Se eu tenho uma publicação já irregular de consulta gratuita, já verifico que a sociedade do cidadão é irregular, já tenho tem uma violação ética, aí já começa a ficar complicado. E uma manutenção de sociedade regular do artigo 34, inciso 2 do Estatuto da Advocacia. Seguindo mais em frente, ele tem um estagiário que faz as de advogado no meu escritório. Foi conseguido comprovar. Já responde por nova infração, artigo 34, inciso 1, de facilitação por não inscrito. E assim vai. Todas essas têm a previsão de censura. Mas pelo acúmulo, pelo rol de infrações já recebidas, além de censura, existe a penalidade acessória de multa, que vai de 1 a 10 anuidades. Pode ser, tudo vai ser caso a caso. Então, tem que verificar qual é a circunstância do advogado. E até perguntar, assim, porque tem gente que não vai saber aqui, que é da nossa audiência. No que consiste a penalidade de censura? É a penalidade mais branda, a sanção disciplinar mais branda, porque ela não é alvo de publicidade, então ela fica nos registros internos do profissional. Mas fica lá, Fica guardadinho. lá, porque se em caso de um novo fato, um novo processo disciplinar, o julgado no Tribunal de Ética e Disciplina, ele for punido de novo por censura, esta não vai ser mantida como censura e sim convertida em suspensão. Isso está lá também no nosso Estatuto da Advocacia. Em tese, bem em tese, se eu tenho 3 fatos isolados que geraram de publicidade irregular, que geraram 3 processos distintos. A primeira seria uma censura convertida em advertência. A segunda, uma censura não convertida em advertência em razão da antiga advertência já que foi convertida. E o novo fato ensejaria uma suspensão disciplinar, que vai de 30 dias a 1 ano. Então, isoladamente, cada infração poderia gerar isso. Se for tudo num fato só, pode ser avaliado a acumulação de multa. Mas vamos lá. Uma vez eu estava dando uma palestra também e alguém escreveu no chat, mas então vale a pena fazer publicidade regular, porque aí eu vou ganhar um dinheirão e vou ter só uma censura. Boa. Não é bem assim.
Tem históricos na nossa comissão e na seccional de colega que se excedeu demais, viralizou e ele foi direto para uma suspensão preventiva. Que virou, eu não vou dizer o nome porque não posso, enfim, mas que todo mundo sabe quem é, todo mundo lembra do jingle, todo mundo lembra das musiquinhas, da historinha. E o colega foi para uma suspensão preventiva. Então, assim, Cuidem. cuidado, porque se der tudo certo ali, é uma censura. Se exagerar demais, suspensão preventiva. pega. E Divulgado o ruim é que a pela OAB. internet tu não tem controle, né? Depois tu largou ali. Não, tem mais controle, não, isso é um né? problema. E aí- Isso é um problema. Todo mundo salva e fica circulando independente da tua vontade ou não. Exatamente. Erros mais frequentes que vocês observam. Pro pessoal não cometer. Bom, primeiro ponto, né, a própria sociedade regular que nós já comentamos, Perfeito. registra na comissão de sociedade de advogados. Caso contrário, insira seu nome completo e não esqueça número de inscrição. Também não está nesse provimento, artigo 14 do Estatuto da Advocacia. Então, a gente tem que estudar a lei, o código de ética e os provimentos. Nesse caso, é uma obrigatoriedade, não apenas para que ele seja identificado, mas que a própria fiscalização da OAB saiba que não é um estelionatário, não é uma pessoa se passando por advogado. E não raro nós temos pessoas homônimas, tem pessoas que têm um nome comum e o estelionatário se aproveita desse momento. Já não é raro encontrar isso, ou um bacharel em direito se identificando como se advogado fosse, e óbvio, ele não vai usar o número de OAB ali. Por isso que nós todos, enquanto advogados, Temos necessitamos- dever, né? temos esse dever de inserir o número do OAB também. E se não tem a sociedade registrada e quer advogar, coloca nome, sobrenome, a advocacia ou advogado, advogada e o número de ordem e tá tudo certo. Tudo certo. O que eu não posso é fazer parecer que eu tenho uma sociedade, por exemplo, Roberta Chão advogados, advogadas, quando na verdade eu não tenho esse registro. Melhor coisa para quem está começando e não quer gastar dinheiro com inscrição de sociedade, fulano de tal, advogado, advocacia, número de ordem. Queria eu ter ouvido esse podcast quando eu me formei, né? E agora eu vou. Tem mais. Mas a espera, dificuldade não, a espera. dificuldade é essa, vou fazer até um gancho daqueles 2 créditos na universidade. Olha, o problema não é a OAB, exato, o problema não é a OAB. É. O problema é que a OAB tem que educar o profissional que, enquanto graduando, não teve a oportunidade de Exato. ter a leitura do nosso código de ética. No máximo é o A, B e C ali que vai cair no exame de ordem, Exato. contrato de honorários, etc. Então a dificuldade está lá. O problema, e aí a oportunidade da comissão de fiscalização, que não é um órgão punitivo, mas pedagógico, que oportuniza essa correção, nós agora temos o termo de ajustamento de conduta regulamentado, é que aquele profissional ele já poderia, ele evitaria isso. E aí nós temos que o quê? Em um certo momento, dar eventos junto dos colegas explicando o que pode e o que não pode. Isso é ótimo para quem trabalha dentro da comissão de fiscalização, porque evita processos disciplinares justamente por ignorância, Exato. por desconhecimento. A gente sabe que a grande parcela de que comete erros no que se trata de publicidade profissional É não por é pela ignorância. má fé, não é para enganar as pessoas. Eu particularmente tenho foco, particularmente, o maior problema para mim são advogados que, primeiramente, usam um veículo estritamente ilegal, que é a rádio, televisão, tá lá no Código de Ética, no artigo 40. Já sabe que não pode, o meio já está errado. E aproveita aquele espaço para prometer o que não existe. Promete, e geralmente... Por exemplo, assim, foco- revisamos o seu financiamento de carro isso, e... em até 80%, 90%. Isso Por é quê? muito comum, o né? foco são pessoas hipossuficientes, vulneráveis. É. Tu torna o pobre mais pobre ainda, porque tu sabe que não vai dar em nada, sabe que não teria condições de prometer esse tipo de situação, mas o leigo, ouvindo na rádio, e geralmente até um Acredita. radialista famoso é contratado só para abrir o espaço, ele vai acreditar naquilo. Interior, isso é tão comum no interior. Interior mesmo? nossa. Infelizmente é o grande Lembra aquele problema. what? Lembra que a gente viu no rádio? What? Que era what, só que era what. Eu É, sei, e a eu gente sei passou bem. hoje por um cartaz que estava no viaduto ali, que estava ali, reduzimos a sua parcela do financiamento Ah, em até 88%. fotografa e manda pra gente. Eu já olhei assim, é fantástico, é 88%, mas é muito preciso. Não, já O que sai mais, pronto. gente? O que mais que tem de erro aí? Comum, que vocês... Havia comentado a exposição de clientes, certo? Exposição de clientes, Resultados, divulgação de clientes. resultado. Eu não posso ter no meu site mensagens de clientes. Eu recomendo o Dr. Fulano porque eu trabalho com ele, o trabalho dele é excelente, conseguimos o que queríamos. Não pode. A questão de título, como é que ficou agora? Porque eu vi ali que teve uma alteração, né? A gente pode falar, por exemplo, advogada, criminalista, vamos supor. Se eu não tenho título, eu vi que Pode. teve uma
modificação. No Insta pode botar ali a bio, advogada criminalista, se eu não tenho essa A área de especialidade. atuação pode. Pode? Se for, eu não preciso ser especialista em ciências penais, criminal, para atuar nesta área. Não exige. Então eu posso informar, sim, que a minha área de atuação é um advogado criminalista. O que eu não posso é falar que eu sou especialista Entendi. em direito penal, criminal, ciências penais. Esse é o cuidado. Olha que Porque, interessante isso. Caso Isso contrário, é um sim, detalhe. eu posso responder. Vai ser averiguado. Doutora Roberta, temos uma discussão do novo Doutora provimento Roberta também. está E fiscalizando. até nesse ponto, agora, complementar a pergunta, porque agora me surgiu assim. Veda falar especialista, mas ao mesmo tempo fala que se tu tem um notório saber, alguma coisa assim, tu poderia dizer assim, seu título acadêmico. Dói, né? Pra Como quem é que sofreu fica no isso? mestrado 2 anos, dói, né? Dói. Esse é o grande ponto. Dói. Mais polêmico. Inclusive, o artigo dos colegas que gerou aquele problema todo, problema não, mas que gerou toda aquela divulgação da ostentação, um dos colegas se auto-intitulou especialista em processos éticos disciplinares. Essa especialização não existe. E aí, como é Deveria que... existir, mas... Deveria existir, não existe, mas Uma ele especialização certamente se pra gente valeu fazer no desse provimento instituto aí, novo. ó. Tá, tudo. Então, pode. É um cuidado que a gente tem que ter. E se nós até debatemos já sobre isso, essa alteração, na verdade, não foi a alteração do provimento novo. Aham. Isso está lá no Estatuto da Advocacia. Tanto que tem a menção no provimento ao Parágrafo artigo 3º, sim. do Estatuto. E isso tem a ver com uma discussão lá no Conselho Federal, referente à dispensa de licitação para escritórios de advocacia com notório saber jurídico, notório saber na especialização específica, no caso específico. Só que abriu uma margem imensa do que seria o saber notório. Lá no Estatuto menciona os tipos que poderiam ser enquadrados, mas enfim, é um ponto polêmico. Eu sugiro sempre informar que é especialista se tiver certificação. Tanto que o provimento novo também informa que a OAB poderá notificar o colega para que Pra ele apresentar, traga né? e apresente esse documento. É aquele tipo de coisa que a gente só vai saber como dá para lidar daqui a um tempo, quando as coisas começarem a acontecer, as denúncias começarem a chegar. Nós E vamos o gravar comitê. mais um podcast depois pra saber como é que tá rolando isso aí. Exatamente. Estão convidadíssimos. Mas, pra em retornarem. tese, aqui no inciso 3, a gente tem essa brecha sobre o título. Não incentivamos que os colegas utilizem especializações que eles não tenham, mas existe essa brecha aqui, vamos ver o que vai É acontecer. muito voltada para licitações. Essa brecha foi Mas criada ainda pra assim isso. a brecha está E aqui. dentre outras, ostentação é uma brecha. Não sabemos gosto o que do é olhar da ostentação. Roberta. O dicionário não nos explica o que é. Matadora. Tem mais, o uso de meios e recursos excessivos. Recursos financeiros, uso de meios de recursos financeiros excessivos. O que seria um recurso financeiro excessivo? Tem advogado rico, tem advogado pobre, não sei. Mas assim, se o advogado tem um helicóptero e outro tem uma bicicleta, o que seria o excessivo? Com base no quê? São Qual o normas parâmetro? extremamente abertas que serão complementadas, deverão ser complementadas no anexo único. Então, Ou pelo comitê. o comitê Ou vai o comitê propor. vai, o comitê vai se manifestar. Comitê Regulador de Marketing Jurídico foi criado neste provimento. A ideia inicial do projeto era que o comitê analisaria até mesmo casos concretos. O que ainda bem que não passou, porque não caberia ao comitê analisar casos concretos, caberia ao Tribunal de Ética e ao órgão especial, o órgão extraordinário de cada seccional e também no Conselho Federal. Então eles alteraram, caberá ao comitê propor alterações, o que qualquer um de nós poderia também. Então, o Conselho Seccional aqui do Rio Grande do Sul também pode propor alterações. Enfim, isso abre muita margem e acredito que o comitê servirá para complementar o nosso anexo único, eivado ainda de normas subjetivas, abertas, neste provimento 205. Show de bola. Considerações finais, pessoal, sobre o provimento. Dicas finais. Eu gostaria que cada um desse uma dica assim, ó, certeira pro pessoal que tá ouvindo. A dica certeira que eu tenho é praticamente a mesma de antes do provimento novo. Quando for fazer publicidade profissional, a palavra de ordem é cautela. Tinha que ter cautela antes, tem que ter mais cautela agora com o provimento novo. Porque as coisas começaram agora, a gente não sabe como o provimento vai ser interpretado, como que as coisas vão ser decididas. Não desconheço algum problema e alguma solução relacionada a esse provimento ainda. A gente não tem nenhum da Cefep. Ainda não. Não estou falando de denúncia, estou falando de notificação, resolução. A dificuldade desse provimento novo não é nem na nossa comissão de fiscalização.
problema é que sequer teremos tão cedo julgados no Tribunal de Ética e Disciplina. Exatamente. Não teremos ementários, não teremos nem do Tribunal de Ética e tampouco do Conselho Federal, que é que vai definir e regulamentar essa matéria. Essa gera uma certa insegurança jurídica naquelas questões de ostentação, mas assim... Titulação. Não há, titulação também. Acredito que ainda não vai ser tão discutida a titulação, porque em tese o provimento deixa claro que tem que ter título reconhecido. Mas essa questão subjetiva de ostentação certamente vai ser debatida no órgão especial. Isso tem que ser debatido e complementado no anexo único. No resto, não é novidade. Código de Ética já vedava, o provimento do ano 2000 já vedava tudo que já está inserido aqui. Se tiver uma exceção, é a distribuição de brindes, que já era vedado, mas não tinha nada por escrito. Ah, eu gosto tanto de brinde. Não é proibido Não distribuir pode. brinde. O negócio é esse. É a dica que eu sempre falo, mas eu não posso distribuir brinde porque eu tenho um cliente tal que eu gosto de dar um mimo para ele no final do Agendinha, ano. chaveiro, não pode? Não, a questão é, em um local indiscriminado. Ah. A pergunta que eu faço para quem diz, não, mas eu quero dar o brinde, eu sempre dou no final do ano. Continue dando. O problema do provimento é sobre o quê? Publicidade. Tu vai tornar público este brinde, então nós fazer a temos um postagem problema. com o cliente ali com o brinde. Exatamente, né? já está expondo Quem o é meu cliente. cliente ganhou uma cuia de chimarrão no final do ano? Então, essa é a questão. Se transformar isso, que era interno entre advogado e seu cliente, em algo público, nós podemos ter um problema. Além do brinde que não poderia tornar público alvo de publicidade, o próprio cliente que também não poderia ser alvo de publicidade. 2 problemas em um tiro só. Então, já era proibido. A gente tem que ter só certo cuidado com essas questões mais subjetivas, principalmente da ostentação. Dica final. Tua. Quero ouvir, tô curiosa. Estude. A gente tem que ler. Vamos ler os provimentos, 112, 94, 205, Código de Ética, Estatuto, por aí. A partir disso... Eu quero comentar uma coisa pra vocês. Eu posso dar uma dica também, me permite? Pode. E aí eles vão chancelar pra dizer se a dica é boa ou não, né? Essa é a tua dica Essa é a final. minha dica, Tá, né? entendi. Não, eu também vou dar dica, eu sou host. Eu também vou dar uma, tá? E assim, pessoal, quer fazer, não sabe se dá mesmo, já leu os provimentos, não sabe se dá, entra com uma consulta. Dá pra Perfeito. consultar. Perfeito. Essa é uma Tem uma baita resposta dica. da OAB, porque ou eles vão dizer que não pode. Mas se como é que fizer, faz a consulta? dá Não sei problema. como é que faz. Essa é uma ótima Doutores. pergunta. Aí eu passo a bola pra eles. A consulta. Eu só pensei agora que- Formulem consulta em tese, tem que ser em tese, não o meu escritório quer fazer isso, não. Em tese. Tem 2 locais. Tribunal de Ética Nós e estamos Disciplina. falando de OBRS ou não? OBRS, Sim, que servirá para tá. todas as seccionais. E se você não é do RS, outro estado, procura Serve saber e pra pergunte, porque eles vão Isso. saber responder. O Tribunal de Ética e Disciplina cabe a análise dos dispositivos, ou seja, consulta sobre matéria ético-disciplinar, em geral. Eu quero algo específico sobre publicidade, consulta, em tese, sobre matéria ético-disciplinar. E temos o órgão especial da OAB, nosso órgão extraordinário. A ele não cabe a mesma coisa, sim a interpretação das normas. Então tem que ser específico. Então, olha, estou com uma dúvida sobre o artigo 6º que fala da ostentação, se ele se enquadraria no caso específico de um helicóptero do advogado, não sei. Tragam em tese e uma interpretação pelo órgão especial. E essa consulta é paga, né? Olha a cara dele, Boa tá rindo pergunta, aqui. porque Olha, isso, ele tá rindo. isso varia de seccional para seccional. Tá, a nossa aqui do RS. Não sabe? Em tese, havia uma taxa, por isso. Tá. Havia uma taxa. Mas eu não posso afirmar que tirou. Não é taxa, é Acaba- investimento. Ah, não. Vou aprender agora, peraí que eu vou Tá reformular. lidando com advogado empreendedor. Tá lidando com advogado empreendedor. Salvo engano, o órgão especial não há cobrança alguma. Isso eu tenho quase a certeza que não foi alterado. Então, na dúvida do Tribunal de Ética, consultem antes só para verificar se tem uma taxa, tem um pagamento ou Investimento. investimento. Chique demais. Mas o órgão especial, salvo engano, Porque a multa depois. não há tem nenhuma multa, cobrança. não tem multa, não. Não Pode tem multa, ter, esquece isso aí. acumulada Eu pra falei. reincidente, eles disseram aqui. Mas, enfim, investimento igual, conhecimento, sempre investimento. Também é importante dizer que o que se percebe da OAB, do Conselho Federal, o que a gente tem notado da OAB como um todo não existe uma intenção de proibir que o advogado faça publicidade profissional. Não é isso. Nem que o advogado utilize de marketing, mecanismos de marketing e outras coisas nesse sentido. O que a OAB tenta fazer é regulamentar
para que o advogado se utilize desses mecanismos, desses materiais da melhor forma possível. Sim. Sem evitando excessos, evitando exageros e evitando coisas que diminuam a profissão. Exato. Ou que façam o advogado, de repente, parecer, ou a advocacia parecer que está num mercado público, numa troca de balcão, negociando serviço, negociando e as produto. redes foram muito boas, né, para nós. Sem dúvida. Para divulgar a nossa atuação. Mas também, por outro lado, teve uma expansão desses outros colegas que nem são colegas às vezes, né? Então, promovendo essa ostentação, e acontece muito em Reels, em vídeos, a gente vê uma coisa assim totalmente exagerada, né? É que até divulgando o nosso outro podcast que a gente tem, que é da revista, Meu né, que é o Deus. Libercast. Né, mas, É uma loucura, cheio de podcast. A gente entrevistou o Lenny Streck Grande. naquele episódio. E em um Maravilhoso. determinado momento ele disse mesmo, né, que a internet ela é boa porque ela deu voz, ela deu acesso ao conhecimento, mas também deu voz aos asnos. E aí, por vezes, a gente tem algumas pessoas que querem se passar. E tema que a gente está falando aqui hoje, muita gente acha chato. Né? Coisa chata e tal. OAB sempre em cima. Vai deixar tem de muito ser chato disso. quando você vai pro campo de batalha. Exato, Que chato, pois existe até manifestação de colegas que redigiram o provimento novo dizendo que a gente pode se valer do TikTok. Mas que isso? Pra fazer dança? Não, vamos lá, segura a dança. Vai aí, YouTube! Segura a dança. Existiu uma manifestação sobre o TikTok, eu achei sensacional também, porque os colegas perguntavam, posso usar o TikTok? Por que não? É. Agora, se tu quiser fazer uma dança de biquíni dizendo que tu é o melhor advogado do mundo, talvez aí a gente tenha um problema. Mas a rede social TikTok em si não é um problema. Inclusive, existem manifestações dizendo que o advogado pode utilizar o TikTok de maneira comedida, enfim, mas que pode utilizar. Então, gente, que coisa mais divertida que o TikTok? Eu me perco no TikTok, eu tive que excluir ele. Matheus é perdido no TikTok. Mas aí eu ficava. Desconsidere. E aí a descrição e sobriedade que eu tanto reclamo nessas horas, eu fico pensando nos tribunais de ética. Mas aí, vou fazer uma pergunta agora. Mas, Matheus, é dica final, Matheus. Dica final, mas eu me empolgo. A gente gosta. Vai daí que a gente tem pouco Depois a gente vai tempo. seguir conversando aqui. A gente já vai fechar já. Mas, enfim. E se a pessoa ela tem um TikTok que é só pra dancinha, ela pode ser advogada, mas ela não produz nenhum conteúdo de advogado, ela não fala que é advogada lá, ela simplesmente dança. Teria problema não? Ela Seja livre. simplesmente dança. Seja livre, Claro. pode ser advogada e dançarina. Só não pode vincular ou indicar vínculos entre atividade profissional de advogado com a dançarina. Por exemplo, É questão de hashtag, né? se eu tenho dúvidas, exatamente. Se eu sou empreendedor, eu posso ser empreendedor? Posso. Por que eu posso? Dá uma consultada no estatuto, por isso que eu brinco, estudem, porque as pessoas não pegam, graças à faculdade, é outra crítica, mas tudo bem. As pessoas não pegaram o estatuto. Créditos. Lá, artigo 28. Ali menciona os cargos incompatíveis. Qualquer atividade incompatível está no artigo 28. Eu coloco Se não lá, fala que dançarina é atividade compatível? policial. Não pode, exato. Não está lá a dançarina, não está lá o empreendedor. Matheus, É vai possível. tranquilo, pode dançar. Pode possível. dançar, Matheus. Vai tranquilo. Tu tem cara de bailarino. Vou dançar aqui depois pra vocês. Mentira. Gente, uma alegria estar aqui com vocês. O papo foi muito divertido. Espero poder contar com vocês para outras participações Sempre. quando tiver Com mais aí certeza. jurisprudência, mais casos rolando, né? Contar babados. Não, babado não pode, que eles não podem falar. Tudo em tese, né, pessoal? A gente sabe que tudo aqui Mensagem é final de vocês. Estudem! Estudem e utilizem o provimento novo de maneira ponderada. Obrigada. Ponderada. Obrigada, doutor Renan. Eu gostei que esse aqui só Eles o são uma YouTube viu. dupla maravilhosa. Esse aqui só o YouTube viu. Inclusive, se você está ouvindo pelo Spotify ou qualquer plataforma de áudio, vai no YouTube, porque esse Essa Foi mexidinha final aqui é só pra quem ficou até o só final. pra quem ficou até o final. Então, pra finalizar também, agradecer. Não, o doutor Renan tem que falar a mensagem final. A mensagem final, vou aproveitar para dar mais uma dica e não para o advogado, e sim para aquele que está quase sendo advogado, mas não é. Ai, Assim, passou no exame de ordem, estudou muito, se formou, passou no exame de ordem, é sucesso, comemora, estoura um champanhe e no outro dia coloca na rede social advogado. só. Tá errado. Vai pecar, assim, quase na largada, mas já pecou. Então, queimar a largada, colegas, não façam isso. Por quê? Não é com o exame de ordem que se torna advogados. Todo mundo sabe, então se não sabe agora vão saber. Um dos requisitos essencial antes de adquirir a carteira, as credenciais do advogado, é prestar compromisso junto ao OAB. Antes disso,
solicitar a inscrição junto à comissão de seleção e inscrição. Até lá, segura a empolgação, não publique algo se identificando como advogado, porque pode gerar um problema maior e dificultar ainda mais agora, depois que passou quase todas as fases, finalmente trabalhar e elaborar na advocacia. Até porque a comissão de seleção e inscrição pode barrar a sua inscrição. E você mesmo aprovado na OAB não recebe a carteira, o número profissional. Vamos tirar o peso da comissão de fiscalização e vamos colocar o pessoal da CSI aí na parada. A CSI, não, qualquer um. É um prazo do edital, qualquer pessoa pode impugnar a tua inscrição. Então fique atento. Se tem algum problema pessoal, esse terceiro pode vir. Tua, Matheus. Não era a mensagem final, era só agradecer aqui ao Márcio, que nos disponibilizou esse espaço certeza, do Café do com Bem certeza. aqui em Porto Alegre. Inclusive, quem é de Porto Alegre, Café do Bem é uma ótima sugestão. Então, era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.